para Jesus, aplauda mais forte aí. Boa noite, família, paz do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, Ezequiel 37. É forte. Antigo Testamento, profeta maior. Tá bom? Nós vamos falar sobre ativando o profético. Amém? Pode anotar isso aí que é de Deus. Ezequiel 37. Vamos ativar o profético. Assim diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Algumas traduções dizem: poderão esses ossos reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso a seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles cobriram a pele, mas não havia neles o Espírito. Versículo 9. Então ele me disse: profetize ao Espírito. Profetiza, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus. Venha dos quatro ventos ao Espírito e sopre sobre estes mortos para que vivam. Versículo 10. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. E então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança e fomos exterminados. Portanto, profetize e diga: assim diz o Senhor: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém, em vocês o meu Espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém? Oh, glória! Livro de profeta Ezequiel, um livro profético, um livro profetas maiores pela sua quantidade de capítulos, tá bom? O diferencial dentro da palavra de Deus em profetas maiores ou menores não é porque uns eram melhores que os outros, mas pelo número de capítulos que cada livro contém. Capítulo 37, o povo de Israel tinha se desviado devido a uma gangorra espiritual. Diga comigo: gangorra espiritual. Gangorra espiritual é uma vida de altos e baixos, de incertezas. Hoje eu adoro a Deus, amanhã eu me corrompo. Hoje eu digo para Deus que eu confio nele, eu creio nele, mas amanhã na primeira oferta eu vendo o meu direito de primogenitura e faço tudo aquilo que eu disse para Deus que eu não iria fazer. Por isso que quando nós lemos a palavra do Senhor, existe um versículo que diz: não jureis nem pelos céus nem pela terra, porque nós não cumprimos juramentos. O único que cumpre a sua palavra é Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim: não se preocupe com quem te prometeu e não cumpriu. Diga mais forte aí, senão eu te arrebento. Diga aí para o seu irmão. Diga aí para o seu irmão: você pode ter passado frustrações. Pessoas te prometeram e não cumpriram.
Mas Deus não é filho do homem para que te minta. Deus é Deus. E se Ele fala, Ele vai cumprir. Amém? Cada vez que Deus começa a falar num cenário de crise, Deus tem a intenção de levantar alguém para que esse cenário viva um tempo de transformação e mudança. Nós temos tendência em esperar em Deus e dizer: Deus, faça tudo. Deus vai dizer assim: não, eu quero levantar você para você fazer esse tudo que você me pede que eu faça. Porque nós temos capacidades que foram enxertadas em nós, desde Jeremias capítulo 1, antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Deus já nos conhecia, Deus preparou o nosso futuro, Deus olhou para nós, sabe dos nossos pontos bons, dos nossos pontos altos e baixos, sabe do nosso potencial, Deus sabe do seu potencial, Deus sabe das suas qualidades e Deus sabe das suas fraquezas. E quando nós vemos Deus olhando para um povo que é escolhido, um povo que tem promessa, isso engloba todos nós que estamos aqui, os que estão assistindo nas redes sociais. Deus, Ele deposita em nós um propósito. Esse propósito é um estilo de vida que nos direciona para vivermos o futuro. O que é esse propósito? É um propósito que Deus definiu para nós acessarmos um alvo que já foi estabelecido, e o apóstolo Paulo declara isso: prossigo para o alvo, porque o meu alvo é Jesus Cristo. Ou seja, Deus já tinha um plano, Deus já tinha um projeto. Deus não é irresponsável, Deus não nos escolhe de qualquer maneira. Às vezes nós olhamos para nós mesmos, não vemos capacidades. E aí onde você não vê nada, Deus vê uma oportunidade. Olha para o seu irmão e diga: Deus já está falando na casa. Talvez o seu cenário é deserto, mas Deus está vendo uma oportunidade. Talvez o seu cenário é um vale de ossos secos, mas Deus está vendo uma oportunidade. Qual foi a oportunidade, estratégia divina em um cenário de idolatria, em um cenário onde o povo se corrompe, onde o povo está em pecado, onde o povo se corrompe com os manjares da terra? Deus já olha para alguém na terra e encontra. Eu quero dizer para você que Deus sempre vai encontrar alguém no meio do caos. E eu espero que seja você. Olha para o seu irmão e diga: eu espero que seja você. Porque Deus olha para um jovem chamado Ezequiel. Ezequiel, como Daniel, foi levado para cativeiro. Cativeiro babilônico, 70 anos, diga comigo, 70 anos de cativeiro. E agora, no meio desse cativeiro, Ezequiel está vendo um cenário onde o povo de Deus, que tem uma promessa, agora está numa condição sequíssima. Qual é esta condição, pastora? A nenhuma área das suas vidas funciona. E nós somos privilegiados porque nós entramos na presença de Deus e chegamos aqui com uma área que não está funcionando. Se você tiver todas, irmão, você já morreu, tem problema aí, tá? Hello, Houston, temos problemas. Olha para o seu irmão e diga: eu espero que seja só uma área, por amor de Deus. Nós estamos vendo todas as áreas sequíssimas, caótico, era um caos, desorganização. Porque quando nós perdemos o controle, nós perdemos a autoridade. Quando nós perdemos a autoridade, nós damos legalidade para que outras pessoas administrem aquilo que é nosso. E nós fomos chamados para ser um povo que anda e caminha com autoridade. Olha para o seu irmão e diga: você foi chamado para andar com autoridade. Diga mais forte: eu fui chamado para andar com autoridade. Quem anda com autoridade anda de cabeça erguida. Ainda, Davi fala isso: ainda que eu ande ou eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei quem está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Davi estava passando um momento difícil, um vale de sombra da morte. Diga comigo: é só uma sombra. Deixa eu falar algo de Deus para você. Eu recebo a autoridade divina para dizer que essa sua luta é só uma ilusão, é só uma sombra. E toda sombra é passageira, porque quando o sol da justiça se põe, nós vamos realmente ver quem está conosco. O quarto homem se manifesta na nossa vida. Estamos vendo Deus olhando para Ezequiel, que nesse momento, até o capítulo 2, era um sacerdote. Deus olha e fala para um sacerdote e diz: agora eu preciso de um profeta. Porque o sacerdote é aquele que está em um ambiente limitado, dentro de um templo, organizando as coisas, servindo dentro. E Deus agora está querendo expandir Ezequiel para fora. Só que ele prepara Ezequiel, falando com Ezequiel, dizendo: Ezequiel, eu não vou anular o sacerdócio, eu vou acrescentar o profético na sua vida. Por isso que eu vou dar o primeiro tema em anos de vida, Dinarte: ativando o profético. Eu nunca dou tema, mas ativando o profético. Deus ativa a área profética de Ezequiel, dizendo: Ezequiel, agora eu vou te conduzir, eu vou te levar e vou te colocar em uma situação que não é agradável, uma situação desconfortável.
Repare que a Bíblia diz que veio sobre mim a mão do Senhor, a soberania de Deus, veio sobre a vida de Ezequiel, e Ezequiel se permite ser conduzido pelo próprio Deus. E lembra de Abraão quando Deus falou: sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão se permitiu ser conduzido saindo para um outro ambiente. Olha para o seu irmão e diga: essa aí é para você. Quando você se permite ser conduzido por Deus, a primeira coisa que Deus faz é te arrancar de alguns ambientes. Ambientes que limitam o poder de Deus, a ação de Deus, o profético de Deus na sua vida, o seu crescimento, a sua maturidade. Porque os ambientes que te limitam, eles não querem que você cresça. Mas uma ordem daquele que saiu a semear, porque a Bíblia diz: o semeador saiu a semear a semente. É crescer, crescimento. É tempo de crescer. Olha para o seu irmão e diga: é tempo de crescer. E você vai crescer em nome de Jesus. Porque todo crescimento gera desconforto. Agora Ezequiel, ele vai crescer em um ambiente, vivendo algo novo, experimentando o que ele nunca experimentou e sendo usado por Deus no profético. Porque quando Deus leva, Deus coloca no meio de um vale e Deus começa a fazer perguntas. Quando Deus tem a liberdade de fazer perguntas para nós, Ele também nos dá a liberdade de darmos respostas para Ele. Quando há esse nível de intimidade, nós vemos que Ezequiel tinha um relacionamento sério com o Papai do Céu. Olhe para o seu irmão e diga: você precisa de um relacionamento sério com Deus. Olha, irmão, aqui entre nós que ninguém está vendo, a live ainda não está na live, né? Deixa eu falar algo de Deus para você. Se você não aprender a ter um relacionamento sério com Deus, não procure relacionamentos sérios aqui embaixo. Porque quando você tiver seriedade lá no céu, a sua seriedade é revelada aqui na terra. Não tem como. Olha para o seu irmão e diga: estou sentindo que é para você. Tem destino, tem direção, tem alvo. Por quê? Há uma liberdade em que Deus fala e Deus também permite ouvir Ezequiel. Não que Deus não soubesse a resposta de Ezequiel. Aos olhos de Ezequiel, quando Ezequiel devolve a pergunta para Deus, ele está dizendo: Senhor, o Senhor sabe. Primeiro, se Deus leva, aquele que leva sabe onde vai te colocar, como vai te sustentar e como vai te direcionar no meio dessa situação. Estamos falando de lutas e vontade permissiva divina. Sabemos que estamos na luta, mas sabemos quem está conosco, porque no meio da luta, o silêncio de Deus, ele é quebrado com perguntas. Olhe para o seu irmão e diga: você já ouviu Deus fazer perguntas? A pergunta de Deus não é: o que queres que eu te faça? A pergunta de Deus é: podem reviver? Há um outro nível na vida de Ezequiel. Não é Deus que vai fazer, mas é Deus agora que vai operar através de Ezequiel. Agora Ezequiel vai ser um canal de Deus, vai ser um navi de Deus, um nabi de Deus, vai ser uma boca profética no meio de um caos. Essa é uma realidade que Deus está mostrando para o século 21, uma mensagem que tem uma direção definida. Nós precisamos de entender que nós vemos esperança em pastores, em seres humanos, mas Deus olha para você e vê uma esperança. Vê capacidades que você tem de continuar de pé e andar no meio de situações que tentam te paralisar. Porque a Bíblia diz que o vale estava cheio de ossos, estavam sequíssimos. Deus faz perguntas e ainda diz mais que Deus fez Ezequiel andar ao redor desses ossos. E o que é que Deus está dizendo? Todos aqueles que são conduzidos por Deus, carregam um propósito de Deus, uma palavra de Deus, têm capacidade de andar no meio das dificuldades. Deixa eu falar de Deus e algo muito sério aqui. A luta não te para, a tempestade não te para. O teu barco não vai naufragar só porque o vento está soprando forte e você está numa luta ali do meio. A Bíblia diz que o texto diz de Jesus vindo andando sobre as águas. Então sabe o que é que Deus está dizendo? A luta não tem o poder todo que você tem dado para ela. Agora, quem está no meio da luta tem o poder para vencer essa luta, dar a volta por cima, sair do meio dessa situação, ó glória, chegar do outro lado, cantar o hino da vitória, pegar um pandeiro como Miriam pegou e ainda cantar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olhe para o seu irmão e diga: você vai cantar só o Senhor é Deus.
Repara que quando Deus leva Ezequiel, Deus está ativando um novo nível. Nós estamos subindo de nível nessa quinta-feira. E quem não veio, perdeu. E quem está aqui, receba esse novo nível em nome de Jesus. Joga a tua mão aí para o céu. Diga: Jesus, eu vou subir. Diga: Jesus, eu vou crescer. Eu vou subir para níveis mais altos. E quem sobe para níveis mais altos não se preocupa com aquilo que fica embaixo. Irmão, deixa eu falar algo de Deus para você. Os ossos estavam sequíssimos. Se você olhar para a situação, você vai ter um diagnóstico dela. A crise é real, as notícias são reais, elas chegam até nós. As lutas são reais, é notícias de enfermidades, é notícia de câncer, é notícia de doença, é real. Mas eu quero falar algo para você. Antes que a notícia chegasse até você, já existia um Deus que antes, que ainda não se viu, nem se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que o esperam. Então, antes que o problema chegasse, Deus já estava lá primeiro. E a proposta nessa noite do Espírito Santo para a sua vida é: vai olhar para a luta ou vai olhar para quem chegou primeiro na sua vida e na sua história? Olha, meu querido, cutuca o teu irmão e diga: olha para Jesus, por amor de Deus. Se você olhar para Jesus, ajustar o foco, ó glória, nessa noite, portas que estão fechadas se abrirão diante de ti. Passarás pela porta, pisarás no novo de Deus, e o profético virá sobre a sua vida. Só quem crê, diga um glória a Deus aí. Só quem crê, diga um aleluia aí. Tem novidade no vale. Mas Deus não te tira no vale até que você exerça a autoridade e o propósito que já foi predestinado para a sua vida e para a sua história. Deus faz perguntas dizendo: filho do homem, poderão esses ossos reviver? Ezequiel devolve dizendo: Senhor, o Senhor sabe. A Bíblia diz: respondi. Deus ouviu a resposta. E aqui nós já temos uma direção de Deus. Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu os seus gemidos. Deus ouviu até o seu silêncio quando você não tinha coragem de falar nada, porque Ele também sonda o seu coração. Aleluia. Então Deus conhece tudo acerca de nós, as nossas dificuldades. Não existe nada que nós possamos revelar para Ele no dia de hoje que pegue Deus de surpresa. Deus sabe de tudo. Diga para o seu irmão, diga: fica tranquilo, vai comer feijão com arroz, cuscuz com ovo, vai comer um churrasco, vai ser feliz, beba Coca-Cola mesmo, porque Deus sabe de tudo. Olha para o seu irmão, diga: fica tranquilo, sossega. Deus não perdeu o controle de nada. Nós perdemos o controle. Quando você perde o controle, você mostra o desequilíbrio em áreas da sua vida que não estão estruturadas. Nós precisamos de ser mulheres de Deus, homens de Deus, que alcançam um ponto de equilíbrio no meio da luta. Eu sempre procuro um ponto de equilíbrio quando a luta ela chega sem avisar. E o meu ponto de equilíbrio é o meu alicerce, uma rocha inabalável, é Jesus. Primeira coisa que a luta faz é querer te fazer esquecer de quem está contigo. Nunca se esqueça quem está com você. Deus está conosco. É Ele quem cuida do nosso deitar, do nosso levantar. É Ele quem guarda a nossa saída e a nossa entrada. Isso é uma bênção que foi liberada sobre a nossa vida e a nossa história. Então, quando eu não trago à memória aquilo que me dá esperança no meio das dificuldades, eu vou colocar o quê? A força do meu braço. Por isso que nós olhamos para uma geração cansada, porque ela se esforça. Não é errado, mas o errado é você não saber usar o potencial que você tem, porque nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. A Bíblia diz: vai profetizando. Quem vai agir é o Espírito. Conforme você lança a palavra, você vai ver o efeito da palavra. Mas se você for lutar com a carne, você vai se cansar, porque a carne é limitada. A carne, ela se cansa, a carne tem necessidades, a carne pede descanso. A carne muitas vezes pede para que você se esconda, entre em cavernas, vai embora, é vergonhoso. A carne faz te causar medo. E deixa eu falar algo de Deus para você, eu não me canso de falar isso. O medo não é um sentimento. O medo está conectado a um trauma da sua infância. Identifica os seus traumas, identifica o seu medo, e ele nunca mais te paralisa na sua vida nem na sua história. Olhe para o seu irmão e diga: você tem medo? Eu te arrebento. Que Deus não nos deu um espírito de medo. Entende como Deus não nos dá um espírito de medo e nós permitimos que o medo tome o lugar do espírito? Não pode ser. Então Deus está olhando para Ezequiel, mostrando dois cenários. Ezequiel,
aquele que está de pé, aquele que está estruturado e tem um nível de relacionamento como Ezequiel tem com Deus, uma capacidade de ouvir perguntas e de dar respostas, é o único que Deus encontrou com capacidade de levantar quem está caído. E aqui eu quero parar para te dar uma chamada de atenção. Tem tanta gente caída querendo levantar quem está seco. Tem tanta gente fraca querendo levantar o fraco. Não tem como um cego guiar um outro cego. Muitas vezes nós estendemos a nossa mão para pessoas que estão em condições piores do que nós. Nós temos a tendência, e isso é um perfil que mostra que nós temos enfermidades espirituais. Por que nós só nos sentimos úteis no meio da nossa enfermidade quando ajudamos outras pessoas que estão piores do que nós mesmos? Você já parou para pensar que se você não tem capacidades para administrar a sua luta, como você vai ter capacidades para administrar a luta de alguém que está pior que você? É uma hipocrisia no mundo espiritual. Nós queremos mostrar uma coisa que nós não somos, agir de uma forma que nós não fomos chamados para agir. E Deus está dizendo, Ezequiel, quem está de pé, quem tem um nível de relacionamento, onde há liberdade do Espírito, aí sim, há condições do profético ser ativado e aqueles que estão caídos receberem o quê? De volta valores que foram perdidos. Lembra da mulher da dracma perdida? Dos evangelhos? O que é que ela faz? Ela entende, eu perdi algo, um valor dentro, interno, foi dentro da casa. Ela tinha uma quantidade certa e ela entendeu, puxa, eu tenho potencial, eu tenho capacidade. Mas há um momento na nossa vida que o gatilho da nossa consciência é ativado. Deixa eu falar algo de Deus para você. Pode estar tudo bem agora. Você acha que não resolvo, não mexo, está tudo bem. Mas vai chegar um momento que a sua mente, ela vai ativar um gatilho e você vai precisar de voltar lá atrás para resolver algumas questões. O gatilho da consciência é ativado dentro de casa. A Bíblia diz que ela procura a luz primeiro, porque na escuridão você não encontra valores perdidos. Ela acende a luz, abre a janela, a luz entra dentro da casa. Depois que a luz é acesa, ela começa uma busca diligentemente. Tem gente que está fazendo busca diligentemente em lugares sem luz. E Deus está dizendo, não, é pela ordem. Olha para o seu irmão e diga, é pela ordem. O profético caminha com ordem. É luz primeiro, porque você precisa de ver onde vai pisar o seu pé, onde a sua mão vai tocar. Você precisa de encontrar valores que foram perdidos, mas são seus. E Deus está dizendo, é noite que nós vamos resgatar aquilo que é nosso, porque essa peça é fundamental para você prosseguir, para viver o seu futuro. Repare que quando ela acende a luz, agora há uma clareza. Diga comigo, clareza. Há claridade. E onde há clareza, claridade, há esclarecimento. Agora há força para empreender esforço, para procurar algo que foi perdido. E ela sabe o que ela perdeu. Você sabe o que você perdeu. E quando tem valor realmente para a sua vida e para a sua história, você não abre mão, você não desiste, mas uma coisa você faz, você permite que a luz entre em lugares escuros para que você encontre os valores que foram perdidos. Hoje é noite em que luzes serão acesas, aleluia, e onde o próprio Deus terá liberdade para entrar na casa e te mostrar onde foi que você perdeu valores. E a Bíblia diz que ela encontra, porque quem busca encontra, quem bate se abre, e aquele que clama, aquele que pede também recebe. Então há prioridades para que o profético seja ativado e para que você viva o plano de Deus, a plenitude divina. Não conta gotas que hoje eu estou bem, aí eu vivo 7 meses mal, depois eu fico mais 2 dias bem, depois eu fico mais 1 ano mal. Deus está dizendo, eu quero ser um equilíbrio na sua história tão grande, que ainda que o vale venha, você está bem. Ainda que a Babilônia venha, você está melhor do que você entrou lá na Babilônia. Ainda que reis se levantem, Dario se levanta, o Ciro se levanta, reis contrários se levantam e Saul se levanta para perseguir um Davi, você está bem. Você sabe da sua realidade, mas a sua realidade não anula o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. Por quê? Porque você é um homem, uma mulher bem resolvida. Olha para o seu irmão e diga, todo profeta é bem resolvido aqui na terra. Diga mais forte aí, todo profeta, toda mulher de Deus, todo homem de Deus é bem resolvido aqui na terra. Entra no lugar bem resolvido.
Sai do lugar bem resolvido. Entra na presença de Deus bem resolvido. Sai da presença de Deus, ó glória, muito bem resolvido. Não vive escondido, de cabeça baixa, com medo de andar na rua. Vamos reconhecer, não, é bem resolvido. E Deus está dizendo, eu estou procurando uma geração bem resolvida, que por onde ela passa, ela entra de cabeça erguida. Porque o nosso socorro vem do alto, não vem da terra. Ela não teme a terra, ela olha para o céu, porque é de lá que vem resposta. Aleluia. Nós não vivemos baseados às circunstâncias terrenas. Nós vivemos baseados naquilo que a palavra diz que nós somos. E a Bíblia diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu tenho. Sou sacerdócio real, povo adquirido, nação eleita, escolhido de Deus, separado, ungido de Deus para uma grande obra. E quando eu sei quem eu sou alguém bem resolvido em todos os lugares que eu acesso. Olha para o seu irmão e diga, seja bem resolvido esse mês. Por amor de Deus. Que Deus quer te dar acessos novos. Aleluia. Deus quer te fazer experimentar algo novo. É algo que você nunca viveu. Deus tem coisas novas para você viver, sim. Essa semana alguém ligou para mim e disse, pastora, eu já vivi o melhor de Deus em toda a minha vida. Eu falei, então a senhora acabou de decretar a sua morte. Porque o melhor de Deus para nós é todos os dias depois de deitar. E olha, o melhor de Deus quando eu durmo é eu poder sonhar os sonhos de Deus. Ai, pastora, mas o meu travesseiro é uma pedra igual de Jacó. Mas se não fosse a pedra, jamais Jacó viria uma escada que descia do céu. E os anjos do Senhor descia, subia. Ele não estava sozinho. E quando ela acorda no dia seguinte, ele diz, verdadeiramente Deus estava neste lugar e eu não sabia. Irmão, quantas vezes Deus está no lugar e você não sabe? Tá difícil, mas Deus está no lugar e nós não sabemos. Deus está dizendo, Ezequiel, agora você tem consciência da situação do povo de Deus, mas eu estou lá. Deus está tanto lá que Ele levanta um sacerdote, Ele levanta um profeta, Ele levanta um Ezequiel e diz, Ezequiel, anda, veja se há solução. Senhor, tu sabes, tudo bem. Então se eu sei, quando Ezequiel devolve para Deus o eu sei, Ezequiel está dizendo, Senhor, esse cenário, um homem natural não pode nada, mas um ser sobrenatural pode tudo. Ezequiel devolve para Deus porque ele entendeu, isso aqui não é natural, isto aqui é sobrenatural. Não tenta resolver coisas sobrenaturais com o seu natural. O sobrenatural é só com acessos divinos, com acessos altos, com lugares altos. E Ezequiel devolve porque ele entendeu, não, aqui só o sobrenatural. Quando ele devolve para Deus, ele está dizendo, Senhor, eu estou aqui, o Senhor pode fazer o que o Senhor tiver que fazer. Aí Deus entende, opa, ele entendeu o propósito, então profetiza. Filho do homem, profetiza. Deus está dizendo, agora eu estou te dando um poder sobre uma palavra. Estou te dando um poder sobre aquilo que vai sair da sua boca. Só que Deus dá uma direção, você vai profetizar baseado na direção divina, naquilo a quem você devolveu a resposta. E nós estamos vendo o segmento das profecias dizendo assim, versículo 5, acompanhe comigo. O 4 diz, profetize para esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Por que ele está dizendo ossos secos, ouçam a palavra do Senhor? Ele está dizendo problema impossível, ouça a palavra do Senhor. Quando nós estudamos sobre o ouvir, nós aprendemos que os nossos ouvidos estão conectados ao nosso coração. Então aquilo que entra vai contaminar o quê? O seu coração. A sede das nossas emoções é o nosso coração, não é o seu cérebro. Aqui é o seu campo de batalha, tá bom? Olha para o seu irmão e diga, aqui é o seu campo de batalha. Agora aqui é a sede das suas emoções. Então, não é o que entra que contamina, mas é aquilo que sai. Se entrou, contaminou, a sede aqui não estava boa. Então, Deus está dizendo, mas vamos trabalhar aonde? De fora para dentro, internamente. Diga a esses ossos, ouvir a palavra de Deus. Primeira coisa, para você entender que o profético precisa de ser ativado na sua vida, é você aprender a ouvir. Não o que você quer, mas o que você precisa ouvir. Às vezes nós queremos ouvir Deus, eu quero isso, eu não aceito isso, não aceito essa palavra. Irmão, você não tem que aceitar, você tem que aprender a ouvir. Olha para o seu irmão e diga, essa aí é para você, com respeito.
É com isso, eu estou tentando ficar séria, mas vocês não deixam. Então, assim, Deus muitas vezes vai falar coisas para você que vai confrontar a sua limitação. Você não é perfeito. Você tem capacidade de ouvir Deus falar para você. Nem sempre você tem razão naquilo que diz. Irmão, deve doer, porque a gente acha que é o dono da razão, né? Eu ia falar principalmente o gênero, mas não posso, senão eu perco seguidores no Instagram. Né? Mas muitas vezes nós achamos que somos os donos da razão. Não é não. Nós não somos os donos de nada, nem da razão nós somos, nem da justiça nós somos. Nós não conseguimos ser justos com aqueles que nós falamos que amamos. Quanto mais com Deus. Agora, eu vejo alguém no livro de Jó que Deus faz questão de dar uma qualidade que nós não temos. Justo, íntegro, reto e que se desvia do mal. Então, nós podemos ser justos? Sim. Podemos ser retos? Sim. Mas para isso nós precisamos de aprender a ouvir. Por isso que nos momentos mais difíceis da nossa vida, na vida de Jó, quando a sua esposa vem e diz, entrega a tua vida a teu Deus, né, e morre, ela está dizendo, desista, eu não suporto mais de ver, eu já sei que o final vai ser morte, entrega, não lutes mais, Jó. E Jó, ele faz uma declaração, e ele diz assim, mulher, aceitaria eu o bem de Deus? Nu eu vim do ventre da minha mãe, eu não tinha nada, Deus me deu tudo, Deus me deu, e se Ele tomou? Ele quis tomar, então bendito seja o nome do Senhor, porque ainda que Ele tenha tomado, nunca foi meu. Sabe o que já estava dizendo? Nem os filhos que morreram eram meus, eram dele. Porque se não houvesse uma permissão, nem filhos eram gerados na vida de Jó. E a Bíblia diz que Jó sacrificava pelos seus filhos. Era um homem justo, não havia nada que apontasse Jó para um nível de sofrimento tão grande que nós não temos capacidade de suportar. Mas ainda assim, Deus decidiu provar esse homem. Por que Deus decide provar esse homem? Para mostrar que quando nós queremos, nós conseguimos. Por isso que quando Jó está no monturo, na lixeira, assentado com um caco de telha na mão, momento de humilhação, diga comigo, momento de humilhação. Olha para o seu irmão e diga, eu sei que dói quando as pessoas te humilham. Quando as pessoas te humilham, quando você está lá embaixo, dói. Jó também foi humilhado quando os amigos julgaram a situação de Jó pela aparência. Ei, Jó, grande é o teu pecado, porque hoje o povo diz tudo é pecado, até o rapaz no monturo é pecado, irmão. Para quem não tem capacidade de fazer algo por você, tudo é pecado. Olha para o seu irmão e diga, essa aí também é para você. Tá assim porque é pecado. Ih, tocou no pastor. Gente, que geração, nós somos uma geração que amaldiçoa tantas pessoas, mas nunca tem uma palavra de bênção. E eram amigos da onça, gente. Porque que amigo é esse que diz, ei, tu pecaste, pede logo perdão. Que amigo é esse que julga a sua situação e não tem uma palavra boa para te liberar, não tem uma mão estendida, não tem uma palavra de ânimo. Olha, eu vejo a realidade da tua condição, mas continue acreditando porque você tem condições de melhorar. Jó não teve uma palavra de ânimo de ninguém. E quando ele estava coçando as suas úlceras, essas úlceras eram um câncer de pele que estava comendo Jó. Jó estava podre, diga comigo, estava podre. A Bíblia chega a dizer que Jó declara, o meu cheiro é intragável às minhas narinas. Ele sabia que ele estava vivo, mas em decomposição, coçando para ter alguns alívios. Mas nós não vemos Jó reclamando, blasfemando contra Deus. Nós vemos Jó fazendo perguntas, questionamentos. Mas blasfemar? Onde é que está Deus? O Senhor me abandonou. Deus nunca te abandona. Só quem não conhece Deus vai declarar que Ele te abandona. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Ainda que essa mãe venha a se esquecer, eu, o Senhor, todavia, jamais me esquecerei de vós. Deus nunca se esquece de ninguém. Ele permite um momento difícil, mas você está guardado nele, escondido nele. Está sob a vigilância dele e o controle dele, a vontade permissiva divina. Por isso que quando o inimigo incita Jó, ele diz, toca tudo, toca em todas as áreas. Mas a alma me pertence, porque ele é meu, não é seu. Repara que Jó foi tocado em áreas da sua vida. Mas Jó, quando Deus começa a falar com Jó, Deus faz perguntas para Jó e Jó não tinha respostas. Nós não sabemos tudo.
Nós não somos o dono da razão. Deus começa a falar com Jó dizendo: onde estavas tu quando eu criei os firmamentos da terra, as fontes superiores e fontes inferiores? Imagine Jó, que é isso? Deus está dizendo: estou te revelando coisas, um nível profundo que você não sabe. Então não adianta fazer perguntas para Deus se você não tem capacidade de aguentar as respostas de Deus. Principalmente o não. Deus fala não. Deixa eu falar algo de Deus para você. No livro de Neemias, Esdras, Zorobabel tentaram reconstruir o templo em Jerusalém. Portas queimadas, muros derrubados. Eles foram até o mesmo rei ao qual Neemias, que era copeiro, estava servindo dentro do palácio. Ambos receberam um não do mesmo rei. Mas a Bíblia diz no livro de Neemias que quando Hanani, seu irmão, companheiro, chega de Jerusalém, Neemias ousa fazer perguntas. E ele teve capacidades para suportar a resposta. Como estão os meus irmãos em Jerusalém? E a resposta foi: os muros estão derribados, portas queimadas, ao pobre pobreza, o inimigo entra e sai, a vergonha. E a Bíblia diz que com o peso da resposta que ele recebe, porque ele ousou fazer perguntas, Neemias sai de cena e chora. Quando ele chora, ele está dizendo: Deus, eu preciso fazer algo por Jerusalém. Ele não chora: ai, coitado do povo, coitado da minha família, a terra dos meus pais. Ele não se compadece, ele se posiciona, ele chora pedindo posicionamento. Por isso que quando ele sai de um momento de oração, de preparação, o rei pergunta: por que está caído o teu semblante e está triste o teu semblante? Nunca Neemias se apresentou triste no seu serviço. E o rei vê algo diferente, porque as pessoas que nos conhecem identificam quando estamos bem e quando estamos mal. Nós não precisamos de falar tudo para as pessoas identificarem quando estamos bem ou quando estamos mal. E é nesse momento que Neemias, ele corre um risco. E lembrando que se apresentar na presença do rei com o rosto caído, poderia ter uma sanção. Poderia ser perigoso até para Neemias. Mas ele ousa se apresentar no seu trabalho. E na oportunidade que Deus cria no meio do peso de uma resposta, de um posicionamento, os nãos que Zorobabel e Esdras receberam, Neemias agora recebe um sim. Não tenha medo dos nãos. Não tenha medo porque não deu certo há anos atrás. Não deu certo há anos atrás porque não era com Zorobabel, não era com Esdras, mas era com Neemias. Não deu certo em 2018, não deu certo em 2021, mas vai dar certo em 2025. Não era o tempo de Deus e muitas vezes nós queremos forçar as coisas de Deus para dizer, foi Deus, e Deus está dizendo, não é no seu tempo, é no meu tempo. E o fato de Deus falar não, Ele está dizendo, tenha capacidades para suportar o meu não. Agora, como você vai lidar com o não? Eu vou deixar de ser crente. Olha, irmão, você desviar, vai para o inferno mesmo. Olha para o seu irmão e diga, o inferno te espera. Que o povo fica assim, coitado, vai para o céu. É mentira, vai para o inferno mesmo. Irmão, e não tem como. Se aceitou Jesus, se convidou Jesus, não existe hipótese de voltar para o inferno. Irmão, o céu é melhor que o inferno. E você escolhendo andar para trás, tá igual caranguejo, né? Tique, 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 né? E fica se defendendo lá com os negocinhos. Ó, irmão, defende tanto, anda para trás e fica parado dentro de uma panela para os outros ficarem comendo lá. Delícias do mar. E você vai para os restaurantes seafood, caranguejo. Não faça isso. Se posicione. Quando Ezequiel é posicionado num lugar, ele olha para o quadro, ele tem o peso da responsabilidade de fazer algo através de uma palavra. Não custa nada você abrir a boca para profetizar. Não custa nada você lançar uma palavra. Que nós lançamos tantas palavras negativas. O que custa lançar uma palavra positiva? Tem gente que é negativo, que é tão negativo que eu não sei o que é que faz do lado positivo. Devia ficar no lado negativo mesmo. Porque o negativo, quando vem para o lado positivo, ele acha que vem dar choque. Não, quando o positivo e o negativo se juntam, o positivo não vai ficar negativo. Pelo contrário, o negativo vai virar positivo. Eu não posso virar negativa por causa de alguém negativo que chega até mim. Olha, irmão, eu fujo de gente negativa. Porque gente negativa atrai problema, atrai demônio, atrai confusão, atrai miséria. Olha para o seu irmão e diga, começa a tirar os negativos da sua vida. O sangue de Jesus tem poder. Mas é meu amigo, é negativo. Cai fora, irmão. Está esperando o quê? Morrer? O negócio ficou sério, a irmã até tossiu ali. Morrer? Não, manda os negativos embora. Irmão, não tem como. O que é que Gideão vai fazer? Deus diz, os medrosos, voltem. Aqueles que não querem aprender a lutar também, voltem.
E sabe, tem algo tremendo que Deus falou de alguém que faz parte do exército divino. Quando for beber água, aqueles que largarem a arma também não serve. Ô irmão, se você for olhar para Neemias, o que é que o povo fazia? Lutava com uma mão e construía com a outra. É critérios. Lá atrás, no exército que Gideão iria vencer, era gente demais atrapalha. Olha para o sermão de guerra, saía para você. Gente demais atrapalha. Tem que ser as pessoas certas. E quando Deus começa a selecionar, não é que Ele faz acepção. Ele está dizendo, eu preciso que você tenha as pessoas certas para você vencer essa batalha. Com as pessoas erradas não dá. Porque com as pessoas erradas, são desesperados, nervosos. Conhece alguém e não olha, depois você entrega tudo. Aqui a gente vê, eu e o Dinarta aqui vemos tudo, por amor de Deus. Conhece alguém que é desanimado, irmão, não tem como. Ou anima primeiro, depois vai para o seu lado. Não tem como você querer ir para um nível superior com gente que não tem capacidade para acessá-lo. Não tem como. Quer acessar lugares grandes? Ande com poucos, mas ande com os bons. Critérios de escolha são necessários, porque há critérios de Deus na escolha de Gideão, há critérios de Deus na escolha de Neemias, há critérios de Deus na vida de Ezequiel. Repara para você entender que quando aqueles que foram beber água com sede, quem lambesse a água, fosse com tudo, tem gente que vai com tudo, né? Você aí de vez em quando, vai com tudo, põe a cabeça na água, lembre igual cão, não serve. Mas agora aquele que pega a água com a mão e segura a espada, esse serve. Não tem como. Estou na luta, mas eu não largo a espada. Estou na prova, não largo a espada. Como com uma mão, mas luto com essa. Estou ligado nos mistérios. Estou ligada no que está acontecendo à minha volta. Sim, é uma realidade, sim. Mas não vou confundir Jesus com um fantasma. Não tem como. Quem carrega uma palavra divina, um nível de relacionamento, que tem capacidade de ouvir Deus e dar respostas para Deus, jamais vai confundir Jesus com um fantasma, um gato preto, uma barata que voa, um demônio andando, uma assombração. Jamais. Às vezes é Jesus e você, há poder no sangue de Jesus, sai em nome de Jesus, está dizendo, vocês estão me mandando embora, sou eu. Olha para o seu irmão e diga, você é assim de madrugada? Custa ir na cozinha buscar um copo d'água com a luz apagada, é assim ou não é? Bom que os celulares hoje facilitam. Você acende essa luzinha e vai. E quando passa um gato preto igual que eu tenho lá em casa, o que é que você faz? Dá ai, Jesus amado, Jesus amado. Misericórdia. O gato olha e fala, Deus me fez assim, me ama do jeito que eu sou. É assim ou não é? Nós confundimos tudo. Nós somos a geração que tem a palavra, que tem o poder, mas a geração que tem o potencial e não sabe ativar esse potencial. Por isso, nessa quinta da resposta, nós vamos ativar esse potencial em nome de Jesus. Posicionamento no meio. Vamos profetizar ao que está seco. Ouvir a palavra do Senhor. O seu problema precisa de ouvir aquilo que você carrega. Você não é maior do que o meu Deus. O gigante que está te afrontando, dá-me um, vou acabar com a sua história. Pode falar. Você sabia que o inimigo é especialista em te atacar com palavras? Pressão psicológica e manipulação. Eu costumo falar de que esse inimigo tem um perfil narcisista. Porque o narcisista só culpa os outros. A culpa é sua. Eu não, eu sou sempre perfeita, coitada. Não, estou assim que a culpa é sua. Por quê? Porque ele quer causar encargos de consciência na vida da outra pessoa, mas nunca assume os seus erros. Quando você identificar esse perfil, você já sabe o que está lidando. Aí você tem direção em como vai usar a palavra. Não é também batendo boca, porque seja mulher ou narcisista, pode ser masculino ou feminina, tá? Não tem gênero só masculino e masculino. Coitado, né? Dos homens, sangue de Jesus tem poder. Ambos os lados, não tem como. Se você não tiver posicionamento, o narcisista te mata. Te mata. Emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Você regride, você se esconde, você fica depressiva. Vive debaixo de pressão, vive com medo. Mas quando você tem uma palavra, na minha casa, não. Nenhum narcisista tem poder e autoridade para entrar dentro do ambiente onde Jesus chegou primeiro e onde Ele é o dono da casa. Deixa eu falar algo de Deus para alguém que entrou aqui. O dono da sua casa é Deus. Quem manda lá é Deus. E se é Deus que manda lá, as trevas não têm autoridade. A manipulação não tem autoridade. A força contrária não tem autoridade.
A acusação não tem autoridade, mas quem tem autoridade é a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que restaura e a verdade que traz à existência o quê? As promessas, a vitória e o plano de Deus que tem tudo para dar certo na sua vida, na sua história. Aplauda Jesus aí com alegria. A Bíblia diz que ele começa a profetizar, vem dos 4 ventos dessa terra, profetiza os ossos, profetiza a carne, que a carne vai dar uma consistência, vai dar uma estrutura aos ossos. Profetiza a pele é uma cobertura da estrutura interna. Por quê? Porque se você ficar exposto, qualquer coisinha que fizerem com você vai te atingir. Então a carne é uma cobertura, diga comigo, cobertura. Nós temos que ter uma cobertura. Porque ele está falando de uma ordem que é necessária. Ossos, carnes, tendões e a pele, que é uma cobertura. Não tem como nós queremos vencer uma batalha e não temos esse nível de estrutura. Por isso que quando nós estudamos as escrituras, teologia, para quem estuda ou vai no YouTube, acessa e tem muita informação, nós ouvimos muito falar, nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Então está tudo conectado, diga comigo que está conectado. Está tudo interligado. Só que faltava o profético, faltava o Espírito Santo. Porque não adianta ter toda a estrutura, mas não ter aquele que vai te dar a direção. Vai te ajudar nas suas decisões, o Espírito Santo. Vamos falar um pouco do Espírito Santo? Em Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 1, versículo 8, se não estou em erro, Jesus está ascendendo aos céus após 40 dias, os últimos 40 dias que antecederam a ressurreição, onde ele visita os seus discípulos, visita a casa, entra no caminho de Emaús, fala com um homem chamado Cleopas, acende o coração, ardia o coração. Jesus agora está ascendendo aos céus e ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quando vocês receberem poder, ser-me-eis minhas testemunhas. Judeia, Samaria, até os confins da terra. Por aí vai. E a Bíblia diz que em Atos 2, após quando Jesus sobe, o Espírito Santo precisava de descer porque ele é o selo que ia selar a Trindade, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, 120 estão reunidos em um cenáculo orando. Nós queremos viver a promessa, porque Jesus ascendendo deu uma ordem. Não foi Jesus descendo, foi Jesus subindo para um nível maior. Está dando uma ordem para quem está aqui embaixo. Agora, os 120 estão dentro de um ambiente, podia ser muito mais, mas eu sempre falo, multidão não é qualidade. Número não significa qualidade, porque existem vários lugares que eu visito. Ordinário tem uma multidão e às vezes o culto fica pesado. Como eu amo pregar para 10 pessoas. Primeiro, no fim, para orar é menos. Segundo, né? Segundo, o povo fica com vergonha e não vem me pedir mais a oração, porque somos poucos e todo mundo vai ver. E eu falo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? E quando tem muita gente, nós também não conseguimos abraçar todos. Nós não damos conta de tudo que está ao nosso derredor. E a multidão às vezes atrapalha, porque às vezes você está do lado de um crente fervoroso e está alguém do seu lado murmurando. Nós aqui enxergamos muita coisa, só que isso não nos atinge, porque quem vem com o coração aberto para ele, recebe dele. Nós só somos um canal como Ezequiel foi, né? Então, às vezes nós estamos preocupados com a multidão. Eu não me preocupo com a multidão, nunca. Ai, estou feliz que estava uma multidão. Sim, mas quantas almas ali se renderam? Quantos batizaram? Quantos nasceram de novo? Porque a Bíblia diz, Esther, quando Pedro sai, Stephanie, ele prega, não lutou contra demônios. Nós agora, só para o povo dar um glória ao sangue, tem que rir, fazer palhaçada, às vezes uma anedota e tal, quebrar um gelo e tal. Aí engrena o negócio e vai, né? Mas a Bíblia diz que não houve necessidade disso. Ele falou de Jesus, em nome de Jesus, pá. E logo Pedro, devia ser bem... Pedro devia ter argumento. Pedro é aquele que tem argumento. Oh, glória. Eu acho que eu tenho um pouco de Pedro em mim também, porque eu tenho alguns argumentos. Então, Pedro, quando sai e argumenta aquilo que ele vive, não houve questionamento. A Bíblia diz que 3.000 receberam Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, desceram nas águas, morreu o velho e nasceu o novo. Não adianta só, eu aceito Jesus e você já fica feliz. 500.000 almas. Sim, mas quantos viraram discípulos?
Ai, são 60 que aceitaram Jesus. O povo fica feliz, e aí 60 e tal. Sim, mas dos 60, quantos firmaram no Evangelho? Quantos discípulos foram gerados? Então tem muita gente recebendo um docinho. E eu estou falando de novos, mais velhos e tudo. 100 almas para Jesus. Sim, mas você vai conseguir discipular. Se você tem estrutura para discipular 100. Se não tem, não falo. 100 almas para Jesus. Porque das 100, se ficou 10, é vergonhoso. Significa que você contou vantagem e não teve capacidade de administrar 100. Então, a Bíblia diz que eram 100 ovelhas, eram 100 ovelhas, eram 100 ovelhas, né? Tem uma música aí. Uma ovelha se perdeu, ficaram 99. Ele deixou a perdida por aí. Ele foi buscar, protegeu as 99. Disse para os pastores, cuidem delas. Eu vou buscar a perdida. Porque não é por força nem por violência. Quem traz é o Espírito, quem convence é o Espírito Santo. Às vezes a gente quer fazer as pessoas engolir Jesus. Não é isso, é o seu testemunho. É a sua postura, não são as suas palavras. Tem pessoas que são muito sanguíneas. Tem pessoas, é melancólico sim, mas na hora que abre a boca, mata qualquer um. Não é assim. Nós precisamos ter sabedoria para usar a palavra. Estamos falando da palavra. Pedro, quando sai, usa a palavra com sabedoria. E a sabedoria gerou o quê? Gerou vida, gerou discípulos para Jesus. Essa sabedoria foi tão grande que nós estamos aqui hoje por causa dela. Se não fosse Pedro saindo para fora com ousadia, nós estaríamos aonde? Fugindo? Nos escondendo? Mas vão querer matar a igreja. Paciência, quiseram matar Jesus também. Mas o Espírito Santo está conosco e vai nos guardar. Mas estão querendo tirar a liberdade. Ninguém tira a liberdade de quem é livre. Quando você entende que você é livre, você nunca mais se permite se tornar escravo. Olhe para o seu irmão e diga, essa aí é para você. Você não é escravo. Quando você traz o Espírito de Deus para um cenário, a história não é mais sua. Agora, aquele que você convidou vai gerenciar esse cenário. Por isso que Ezequiel está dizendo, Deus falou para Ezequiel, profetiza, profetiza. Eu só preciso que alguém se levante com autoridade e comece a profetizar em lugares áridos. Nenhum profeta é levantado em pastos verdejantes. Todo profeta é levantado em tempos de crise. Entenda que no meio da sua crise, glória a Deus, está querendo te levantar como um profeta nessa terra. Um profeta na sua casa, um profeta no seu trabalho. Mas um profeta que ativa o profético e tem autoridade e direção divina. A Bíblia diz que ele profetiza ao Espírito. Venha dos 4 ventos dessa terra. Atos dos Apóstolos. Dos 4 ventos, como um vento impetuoso, o Espírito Santo vem. E ele é tão sensível que ele não suporta barulho. Mas quando há adoração e ela é verdadeira, os 4 ventos se unem em um só ambiente. Imagine a força, o potencial. A Bíblia chega a dizer que eram línguas repartidas como de fogo. Línguas representantes no mundo inteiro. Por isso que em todo o mundo... até na Antártida tem culto lá no gelo, e a gente está reclamando do frio de Portugal. Irmãos, eu fico triste porque eu estive na China, 50 e poucos graus, estive no Nordeste, Siridó. Quem já ouviu falar de Siridó no Nordeste? Irmão, 54 graus. Para ir assim do outro lado da rua comprar uma coca lá no boteco do tio João, você tem que levar um chapéu de sol. E nem um chapéu de sol aguenta, irmão. Tem que ser rápido, tem que ter agilidade. Olha para o seu irmão e diga, você tem que ser rápido, tem que ter agilidade. Porque caracol no sol quente, irmão, vira comida de alguém. Põe um ovo em 53 graus. Ele coisa, ou não é? Então tem muita gente morrendo no sol quente porque não sabe andar rápido. Olha para o seu irmão e diga, vamos andar rápido. Tem que ter velocidade. Se Ezequiel não tivesse essa agilidade, talvez ele ficasse nesse vale 500 anos. Mas profeta que é profeta entendeu. É um tempo profético e eu preciso estar estabelecido dentro desse tempo, viver esse tempo e sair desse tempo. Porque eu não fui chamado só para viver um tempo de vala. E eu quero que você saiba que antes que você suba para os montes, você sempre vai encontrar um vale. O que antecede os montes é um vale.
Então todo profeta tem sabedoria. É o vale, então eu preciso de agir nesse vale, levantar esse exército nesse vale, porque a Bíblia diz que esses ossos que estão caídos são toda a casa de Israel. Deus não desiste de ninguém. Olha para o seu irmão e diga: Deus não vai desistir de você. Você é chato, rebelde, desobediente às vezes, mas Deus te ama. Deus é tão louco pela sua vida que Ele não desiste. Aí num dia desse, você está aqui na Quinta da Resposta, ouvindo a pastora Anabela te falando: eu te arrebento. Por quê? Porque Deus não desiste de você. Que é a maior prova de amor de um Deus que olha para você com todas as suas falhas e diz: eu te amo do jeito que você é. Sabe o que é eu te amo do jeito que você é? Venha como estás. Cansados, sobrecarregados. Vem doente mesmo. Venha com esse peso, mas vem. Deus não está dizendo: eu estou procurando os sãos. Deixa eu falar algo de Deus para você. Não são os sãos que precisam de médico. São os doentes. Não são aqueles que já alcançaram o nível tão alto como Elias, que já foi arrebatado numa carruagem de fogo, que precisa de Deus. Esses já alcançaram. Somos nós, que ainda estamos sendo levantados no meio de um vale, para entendermos que nós não somos qualquer um, mas estes ossos são toda a casa de Israel. Sabe o que Deus está dizendo? São os meus filhos e as minhas filhas que têm promessa. Sabe o que Deus está dizendo? Deus não suporta ver os seus caído muito tempo, e por Ele te amar tanto, Ele levanta um profeta. Ele cria situações, uma quinta, uma terça, um domingo de manhã, um domingo 11 horas, um domingo 18 horas. Por quê? Porque Ele não te suporta ver no meio dessa luta e paralisado e sem esperança de que o melhor de Deus pode acontecer na sua vida e na sua história. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus está injetando uma palavra de esperança no seu coração. E essa palavra diz para você nessa noite: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: vai dar tudo certo. Agora, se você entendeu o poder da palavra, diga: já deu tudo certo. Você crê nisso? Diga amém. Ezequiel agora está profetizando ao Espírito, e quando ele profetiza, o Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem. Espírito Santo, Espírito vem. Imagina eles louvando: Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Vem, venha sobre um lugar de silêncio, que quando nós silenciamos a nossa voz, o Espírito Santo, ele tem autoridade para trabalhar e agir na nossa vida. Ele encontra espaço, mas lugares que tem muito barulho, tem gente que fala muito alto. Eu tenho problemas com pessoas que falam muito alto, eu fico aflita. Eu tenho uma sensibilidade auditiva muito grande, até no louvor, né, Dina? Eu implico tanto com esses meninos, só Jesus. Eu acho que eles estão aqui porque amam a Deus, né? Porque eu estou aqui louvando, mas eu tenho uma sensibilidade auditiva muito... Eu ouço a quilômetros. Cuidado quando você for falar mal de alguém perto de mim, tá? Eu ouço a quilômetros. Então, assim, me afeta. Eu até falo assim, eu entendo quando Deus fala: silencia. Porque qualquer barulho que atrapalhe o mover de Deus incomoda. Então, quando o profeta ele começa a profetizar, ele vê resultado na primeira profecia, ele tem respostas. Quando ele profetiza aos ossos, aos tendões, à carne, à cobertura, à pele. E por que agora que quando estamos chegando ao fim, para ter o resultado na vida daqueles, ou em áreas da nossa vida que estavam caídas e agora vão se tornar de pé? Porque agora a Bíblia diz que quando ele termina de profetizar, ossos se juntam ao seu osso, ele começa a ver resultados. Quando você usar essa palavra, ainda esse mês que não terminou, você vai ter resultados plausíveis. Osso a seu osso. Organização no lugar de desorganização. Deus é organizado, Ele trabalha por ordem. E se você entender isso, a primeira coisa que você vai fazer quando sair daqui nessa noite é organizar o que está desorganizado na sua vida. Organização pessoal é dom de Deus. Organização do tempo é dom de Deus. Organização da casa é dom de Deus. Organização de prioridades também é dom de Deus. Organização financeira também é dom de Deus. E quando você se organizar em essas 5 áreas que eu já falei, já não sei qual é a ordem, você nunca vai dizer para Deus que não tem tempo para ir à igreja, ou que está cansado. Porque toda pessoa organizada tem sempre tempo para Deus. Olha para o seu irmão e diga: você tem tempo para Deus.
Agora, todo desorganizado, ele é aquele que prorroga para amanhã o que é para fazer hoje. E quando ele chega em casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque ele é desorganizado. Não se antecipou. E existe um termo que nós usamos muito forte. Quem se antecipa, governa. Então, se você se antecipar, você não é pego de surpresa e você não vai perder tempo aqui na frente. Tem muita gente perdendo tempo aqui na frente. Lembra de quando Deus falou para Davi? A pedra derrubou, mas pega a espada e mata. Acaba com o problema de vez. Porque o que você não mata hoje, você dá poder para se levantar. E quando se levanta, aí você se assusta. E quando você vê, você não consegue passar desse limite. Tem gente que vive assim. Eu até consegui andar, mas eu não passo daqui. As coisas não vão em frente. É um negócio que empacou igual a jumenta lá do Nordeste. Empaca, não vai. Você bate, você vai, você ora, você dá até comida. Não vai. Parou. Estagnou. Paralisou. Entende o que é que Deus está dizendo? Organização. Olhe para o ser humano e diga, organize, por amor de Deus. Se antecipe, mate hoje, resolva os problemas. Ah, mas há um detalhe. Como Davi, um menino de 15 anos, que carregava uma funda e algumas 3 pedrinhas que pega no ribeiro, derruba um gigante e tem força para matar um filisteu com a espada do próprio filisteu. Era pesada, pesava aproximadamente mais de 60 quilos. Se formos conjecturar, talvez nem Davi tivesse 60 quilos. Como é que ele tem capacidade de segurar uma espada pesada que só Golias tinha? Se ele não fosse cheio do Espírito, jamais ele teria capacidade. Então o que é que Deus está dizendo? O Espírito Santo vai te capacitar para fazer coisas que você nunca fez até hoje. Porque é só Ele que te capacita. É Ele que te dá capacidade de fazer coisas grandes. Aí vão falar, era um menino. É um menino, mas é um menino cheio do Espírito Santo. Ai, tão novinha. Sim, mas é cheio do Espírito Santo. É. Por isso que Deus falou, profetiza ao Espírito. Vem dos 4 cantos dessa terra. E a Bíblia diz que Ele profetiza. O Espírito vem, entra neles, enche. Agora eles não estão mais caídos, eles estão de pé, estruturados. Têm firmeza, têm a presença de Deus. São cheios do Espírito. É como se fosse uma obra completa. Aí Deus termina dizendo, versículo 14. Porém em vocês o meu Espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei. Se Deus te trouxe para Portugal, não veja Portugal como uma terra estranha. Não se considere um imigrante. Se você é filho de Deus e sabe que onde a planta do pé, onde a planta do seu pé pisa, a terra já é sua por herança. Quem é você? Sou português. Aonde? Eu sou. Você acredita que é? Vão te chamar de doido. Estou mentindo. Não. Eu estou falando pela fé. Agora, se você não entende de fé, vamos sentar que eu vou te explicar o que ela é. Se você ficar falando, não, meu documento não sai. Então você vai viver como um imigrante numa terra que é sua por herança. Aí quem vai administrar a terra? Ai, mas a terra é dos portugueses. Ai, irmão, se Deus falou, vou te dar uma terra chamada Canaã. Tinha Zebuseus, o Ferezeu, o Cananeu, tinha gigantes, tinha anaquins. Mas Deus falou, é vossa. Não pisou? É sua. Não aceite ser tratado por um imigrante, um estrangeiro, em uma terra que Deus te deu por herança. Se comporte, não tenha medo. Ai, mas está aí um batalhão. Está devendo o quê? Está com medo de quê? E os anjos que acampam ao redor dos que o temem? Você não está sozinho nessa terra. Se Deus te trouxe para aqui, você está fazendo as coisas certinhas, não tenha medo. Olha para o seu irmão, se estiver errado, corrija hoje, por amor de Deus. Mas não tenha medo. Não tenha medo. Ai, mas vamos levar... Não, ninguém toca em quem Deus trouxe para cá. Se você é de Deus, não tenha medo. Hoje uma irmã me ligou. Como é que eu faço para andar na rua? Eu falei, com as pernas. Eu falei assim, ela começou, não, você não entendeu o que eu quis dizer. Eu falei, entendi, tu estás com medo. Mas eu não vou nem te dar espaço de falar sobre isso. Deus não te deu essa terra, não te deu trabalho. Você não está bem aqui? Sim, então, usa as pernas que Deus te deu e vai para fora. Irmão, quantas vezes... as meninas não estão aqui, eu vou embora. Operação Stop aqui no Arieiro. Não devo nada para ninguém. Quem deve, teme, né? Ou então já põe o livro. Quem teve passar na música, né? Já para Deus dar livramento, né?
Rapaz, eu tô tranquila. Ai, vão falar que é estrangeiro, porque disseram que eu pareço indiano, paquistanês. Falar que, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Paquistanês com olho vermelho, cabelo vermelho, nunca vi, tá para nascer. Mas tudo bem. Eu passo sem opressões de stop e ainda falo, Deus abençoe. Faz isso mesmo. Eu falei, não devo nada para ninguém. Devo para Deus a minha fidelidade. Devo para Deus o meu compromisso. Devo para Deus a minha credibilidade, o meu caráter. Devo para Deus a minha palavra. O Senhor pode acreditar que se o Senhor me mandar falar, eu falarei, doa a quem doer, não tem problema. É Deus quem manda. Você não deve nada para essa terra. Não tenha medo de viver nela se você sabe quem te trouxe aqui, para essa terra. Olha para você, não diga, não tenha medo de Portugal. Portugal nunca matou profeta de Deus. Talvez os que eram sacerdotes e se achavam profetas. Aí sim, morreu. Mas essa terra nunca matou um profeta. Fique em paz. Se é terra prometida, uma terra prometida não mata um escolhido de Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Coloca a sua mão direita no seu coração, nós vamos orar. E você vai dizer isso para Deus. Deus, eu quero viver algo novo. Quero viver o profético na minha vida. Porque para viver o que todo mundo vive, você seria igual a todo mundo. E você é um diferencial no meio da multidão. Feche seus olhos, fale com Deus, fale com Deus. Obrigada, papai, por esse dia, por essa palavra revelada. Obrigada, Espírito Santo, por cada vida, por cada família aqui representada. Nós te amamos. Obrigada pelo seu amor manifesto nesse ambiente. Obrigada porque o Senhor é aquele que levanta o caído. O Senhor não nos permite, ó Deus, entrarmos de uma forma e sairmos da mesma forma que entramos. Não, nós estamos saindo aqui cheios e convictos de quem está conosco. Nós não estamos sozinhos nessa terra. Obrigada, Espírito Santo, porque nós cremos no poder dessa palavra. Toca em cada vida, em cada coração. Liberta, transforma. Renova a fé, a esperança. Que as misericórdias do Senhor se façam novas todas as manhãs da nossa vida, todos os dias da nossa vida. E que nós possamos declarar o que Daniel, o que Davi declarou. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Espírito do Deus vivo, vem dos quatro cantos dessa terra. Encha lugares que ainda estão vazios e supra as nossas necessidades em glória. Nós entendemos hoje, ó Pai, que a organização é necessário e que só o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades. Obrigada porque o Senhor não desampara o justo, não desampara os seus filhos. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. Obrigada porque o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Obrigada porque o Senhor nos diz, diga ao fraco, eu te faço forte. O Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza. Por isso que nós declaramos, Pai, que o sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite. Que 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque a sua palavra é escudo de broquel. Obrigada, Espírito Santo, não temeremos os vales, não temeremos o deserto. Não temeremos, ó Pai, os levantes governamentais. Não temeremos porque sabemos que o maior está conosco, nos guardando, nos direcionando, nos protegendo e nos capacitando para viver o extraordinário. Deus, como uma noite profética, que o profético que foi ativado nessa noite seja manifesto em todas as áreas da nossa vida, que haja sinais. Nós chamamos a existência sinais e maravilhas em todas as áreas da nossa vida. Deus, em nome de Jesus, tristeza vai embora, a escassez vai embora, o medo vai embora, a fraqueza vai embora, a angústia, a preocupação vai embora. E no lugar da luta, no lugar da prova, que haja paz que excede todo qualquer entendimento. Em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor está levantando um exército nesta nação, através dessa casa profética. O Senhor está levantando homens e mulheres, ó Deus, estruturados, que têm uma espada de 2 gumes na mão, porque essa palavra tem poder para atingir juntas e medulas, tem profundidade. Essa palavra nos dá
acesso a lugares profundos, a lugares secretos. E em nome do Senhor Jesus, que acessos sejam, ó Deus, alcançados por vidas que estão aqui. Que nós possamos alcançar, ó Deus, aquilo que ainda não vivemos, porque ainda o olho não viu, nem sequer ouvido ouviu, nem desceu no coração do homem tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aquele que o busca, crê, confia e espera, e não se deixa ser abalado por causa da força das notícias que estão correndo. São palavras que estão vindo para anular a palavra de Deus, mas a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Não temeremos, Pai, porque sabemos quem está conosco, e essa palavra é a garantia que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos romper o meio, nós vamos pisar em terra seca, nós vamos alcançar e viver as promessas de Deus, nós vamos viver milagres, vamos alcançar vitórias, vamos ter testemunho de vida, em nome do Senhor Jesus. Em todas as áreas da nossa vida, nós já declaramos o movimentar do Espírito Santo, assim como está escrito que desde o início a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Espírito Santo, que o Senhor se movimenta em todas as áreas da nossa vida, capacitando e fazendo-nos alcançar tudo aquilo que Deus sonhou e preparou para a nossa vida e a nossa história. Eu quero declarar que a sua vida, a sua história não será uma história de fracasso, mas será uma história de vitória, porque está escrito que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos só simples vencedores, vencer qualquer um vence, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Subiremos como águias para lugares altos, passaremos os vales, mas alcançaremos os montes, lugares altos, em nome do Senhor Jesus, em todas as áreas da nossa vida. Ó Deus, assim nós oramos, selamos como está escrito, porque ligado na terra é ligado no céu. Em nome de Jesus, a igreja diga um amém bem